Bom, todos usei aí a unidade 3 aí? Sim. Então vamos nessa então. Nós terminamos a unidade 1 e 2, né? E já na unidade 2, basicamente foi tratado de bombas, né? E parece que nós vamos continuar com bombas, a unidade 3 inteira, e a 4 eu não sei se eu vou conseguir passar, mas vamos naquilo que a gente tem, né? Nessa unidade 3, vamos ver um pouquinho de curva de cavitação, curva de descarga de sistemas e aplicação a sistemas de fluidos, né? Basicamente bombas. A seção 3.1 trata de cavitação em turbomáquinas, né? Aí já começa uma coisa. Turbomáquinas trata, inclusive, de compressores, trata de usinas hidrelétricas, né? Trata de. E de bombas também, né? Mas aqui foi tratado cavitação de uma maneira geral, tá? Mas vamos lá. Bom, como sempre a gente começa, tem um problema proposto para a gente resolver em função da disciplina que a gente vai, do conteúdo dessa disciplina que vamos ver hoje, né? Então, esse problema proposto diz assim: você recebeu o projeto de uma estação elevatória e deve analisá-lo com o objetivo de verificar a ocorrência de cavitação na bomba centrífuga utilizada. A estação elevatória irá bombear água de um rio para o reservatório. A tubulação de sucção possui diâmetro DS interno de 4 polegadas e comprimento linear de 20 metros. A distância vertical entre a sucção e, e a superfície livre, né? Sucção, superfície livre, é de 2 metros. Os principais acessórios da tubulação de sucção são uma curva de 90 de raio longo e uma válvula de esfera. Não está marcado aqui, mas deve ter aqui uma curva e uma válvula de esfera em algum ponto aqui. Sucção é essa parte aqui, né? Os comprimentos equivalentes adimensionais e da válvula de esfera e da curva são 630, respectivamente. A temperatura de operação é de 20 graus Celsius da água, né? A bomba selecionada possui projeto do rotor com diâmetro de 219 milímetros. Ele pede para obter, então, uma curva de NPSH disponível. Ele pergunta também se essa configuração aqui dessa bomba aqui, se ela está sujeita à cavitação e qual é a vazão máxima da operação segura até onde não vai a cavitação, a partir de qual vazão começa a cavitar. Façam essa análise e apresentem o resultado de suas recomendações para a instalação do bombeamento proposto pelo cliente. Tá? Então, isso aqui foi proposto pelo cliente. Tá? Esses são os dados básicos. E assim que a gente vê, então, o esboço do conteúdo de hoje, a gente vai tentar resolver esse problema aí, o problema proposto. Muito bem. Esse problema ainda foi dado a curva característica do fornecedor, né? Para a gente utilizar para verificar, então, o NPSH. Então, tá. Nós estamos tratando de cavitação. No caso de bombas, a cavitação ocorre na sucção, né? E ela ocorre na entrada da tubulação de sucção,
na saída da tubulação de sucção e em conjunto com a entrada do rotor. Inclusive no rotor, é aí que é o local de cavitação. Bom, então, a gente estava falando de cavitação. Isso mesmo. É o que está marcado nessa figura aqui que você deve estar vendo agora. Está vendo? O eixo da bomba aqui, o eixo da bomba e o nível d'água aqui. Isso aqui é a altura de sucção. Tá? A tubulação de sucção ela pode ser, ela é maior que a altura de sucção, porque essa tubulação pode inclusive até posições mais baixas do nível d'água do reservatório, tá? Mas a altura de sucção é essa, vai do nível d'água até o eixo da bomba. E a altura de recalque vai do eixo da bomba até a posição de saída elevada. Né? Essas são as duas situações. E só lembrando, né, a gente já viu isso daqui, né, que a sucção, então, é a parte abaixo do eixo da bomba, né? Então, tudo isso daqui é sucção. A altura de sucção vai, então, do nível d'água até o eixo da bomba. A altura de recalque vai do eixo da bomba até o nível d'água ou a saída da tubulação de recalque. E o desnível geométrico é a soma, que também é chamado de HE, altura de elevação, a soma entre o HS, altura de sucção, e o HR. Isso aqui é uma válvula de retenção, né? Que qual é a função da válvula de retenção? É impedir, por exemplo, que por uma falha mecânica ou elétrica, essa carga de fluido, ela retorne, né? Com toda essa pressão aqui, e ela pode danificar a bomba, tá? Então, a gente tem uma válvula de, de, de retenção, tá? Tem outras coisas interessantes, a válvula de pé e crivo, tá? Mas tudo isso aí só vale para instalações médias e grandes, né? Ninguém pensa em colocar uma válvula de pé incrível para água pequenas quantidades de água, né? Muito pequenas, né? Bom, e a gente está falando de altura de sucção. Eu tenho dois tipos de altura de sucção, que é em função, então, de como a sucção se relaciona ou está relacionada com o reservatório inferior, com o nível do fluido, né? Então, nós temos a primeira posição aqui, que é a mais comum, a altura de sucção é aspirada, tá? Esse fluido precisa ser aspirado pela bomba para depois ser recalcado. E essa situação aqui é o que a gente chama de afogada, tá? Ou seja, o HS ele tá, então, já abaixo da bomba, mas ele tem sinal diferente, tá? Então, vamos ver aqui. A altura geométrica ou altura de elevação é, então, a soma do HS, altura de sucção, mais a de recalque. Só que, quando ela for aspirada, esse HS é positivo, então soma os dois. Quando ela for afogada, como nesse caso aqui, o HS é negativo, então subtrai, tá? São as duas situações, então, de uma sucção de bomba, tá? Nós estamos falando de sucção e vamos ver algumas coisas importantes aliás, na minha opinião, a sucção é a parte mais importante no sistema de bombas elevatório, né? Porque se ela é responsável pela captação do fluido que vai ser escoado, né? Então, se ela não funcionar direito, o sistema todo é penalizado. Então, a sucção é a parte importante. E
Quando, em alguns sistemas de sucção, né, seja por vazamento, seja por a primeira instalação, a primeira operação, às vezes tem que repetir isso outras vezes, a gente precisa escorvar a sucção. O que é escorvar? Ah, Se tiver muito fora de uso, né, há uma tendência de acumulação de ar aqui na tubulação de sucção, tá? Então, quando você aciona o motor da bomba, só vai ter ar aqui, a água não consegue subir. Vai fazer barulho e não consegue subir. Nesses casos aqui, as bombas médias e grandes, ela tem um negócio chamado copinho aqui. Então, é um copinho onde você faz a escorva, ou seja, você enche de água a tubulação, né? Uma vez que ela tem uma válvula, chama válvula de pé incrível, que só permite então, o fluxo no sentido ascendente. Então, descendente, não. Então, essa escorva significa que eu vou encher essa tubulação de água, obviamente, retirar o ar. Bom, outra coisa que é importante na sucção é o ponto de captação de água, né? Porque tem que ter um negócio que a gente chama submergência mínima. Se ele estiver muito próximo da superfície, tá? Vai acontecer um negócio chamado vorticidade. Tá? O que é essa vorticidade? É um redemoinho aquático, molhado, né? Então, o que ele faz? Aqui a gente tem um redemoinho, ele arrasta ar para o interior, então, da bomba. Tá? Isso não pode acontecer. Se você escorva para tirar o ar, você não vai querer, então, que se crie aqui vórtice para arrastar ar para sua bomba, né? E isso a gente determina por um negócio chamado submergência mínima, que é essa altura aqui mínima para evitar, então, o vórtice. O vórtice a gente vê bem, por exemplo, em pia, né? Ah, onde tem o ralinho da pia, se você coloca mais água do que a capacidade de passar vazão do ralo, ela enche, né? E depois vai formar um movimento circular, no caso aí da água, né? E ela vai arrastando o ar, né? Então a gente tem que evitar o vórtice na sucção. Tem que escorvar. E o caso mais delicado, né, é a cavitação. A cavitação ela ocorre aqui, ó, no rotor e nas peças, então, de integração da sucção com o rotor. É aqui que ocorre a cavitação. Cavitação, caso a pressão do fluido, a gente está acostumado a trabalhar com água, mas pode ser qualquer fluido, atinja um valor menor que a pressão de vapor, surgirão bolhas que explodirão com alto potencial de danificação. A cavitação ocorre em locais de pressão muito baixa ou de velocidade excessiva. A cavitação contínua causa desagregação da partícula do metal. Essa abrasão, desgaste do metal em inglês chama de pitting. Olha só o que acontece quando uma bomba, isso aqui é uma curva de vazão e altura de elevação, né? Então, altura de elevação e vazão. Num determinado ponto em que começa a cavitar, olha o que acontece, então, com a altura de elevação. Ou seja, você perdeu a capacidade, quando cavita, você perde a capacidade de elevação, né? Você perde a capacidade de elevar o fluido e perde a capacidade, não aumenta mais a vazão. Então, o que acontece em termos de pressão?
ao longo da sucção aqui. Então, você tem uma pressão de entrada, tá? Tem uma pressão na captação, uma pressão de entrada no rotor, tá? E a pressão no rotor. O rotor fornece pressão para o fluido atingir, então, elevações maiores, né? E a pressão de vapor, sem cavitação, ela está aqui embaixo. Ó. Ela é menor que a pressão de entrada. Quando ocorre a cavitação, tá? A pressão, então, de entrada, né? A pressão de entrada é menor que a pressão de vapor. E aí ocorre, então, a cavitação. Professor, Oi. uma dúvida. Você pode voltar, verdade? Desculpa, o próximo. Aqui? Não, o que o senhor estava falando agora. Isso, Aqui? isso. O VG aí, no caso, por exemplo, você falou do copinho para não ter, no caso, ar, né? Esse Sim. VG, ele pode também estar numa posição abaixo da linha aí, no caso do reservatório, ou por vias de regra tem que seguir essa VG, esse VG aqui, tá? É esse tipo. Bom, primeiro, é um lugar onde a gente coloca, então, a escorva da sucção. Tá? E depois, essa peça aqui é uma conexão, uma redução excêntrica, né? Então, e ela é feita de modo que pequenas quantidades de ar elas fiquem, então, represadas aqui, não entrem no rotor. Tá? Mas essa peça aqui tem que ficar no eixo do rotor, senão perde o sentido. Entendi. Eu digo o ponto de captação do reservatório. Ah, tá. Vamos dizer que a bomba ela pode ficar no mesmo nível aí, no caso do fluido para baixo, para não ter que, por exemplo, captar esse ar, ou, por via de regra, tem que ter essa configuração de sucção aí? Não, essa configuração que eu mostrei aqui é só quando a bomba é aspirada. Ah, entendi. Quando a bomba ela é afogada, que é esse tipo aqui, eu não tenho essa preocupação. Eu não tenho preocupação, talvez um pouquinho de submergência, se, por exemplo, essa entrada aqui de fluido, se ela estiver muito próxima da superfície, pode então ter problema de vórtice. Mas, via de regra, eu não tenho problema nem de vórtice, nem de entrada de ar. Tá certo. Mas eu posso ter de cavitação. Entendi. Beleza? Beleza, obrigado. Não por isso. Bom, então vamos entrar então na cavitação, que é o problema, a patologia mais séria que a gente tem em sistemas de elevação de fluido. Né? Então, ela ocorre numa região de baixa pressão, a gente viu isso aqui, né? Região de baixa pressão, tá? Abaixo da pressão de vapor. O líquido, nesse caso, aí, quando a pressão é baixa, ele atinge a pressão de vapor. Ocorre, então, a vaporização do líquido. Há a formação de bolhas de vapor. Bolhas são levadas pela corrente. A pressão aumenta e ocorre o colapso dessas bolhas por implosão. Esses estouros das bolhas provocam erosão do material em contato com o líquido. E, para quem não acredita que o oxigênio da molécula no caso de água, né, o oxigênio da molécula de água, com pressão baixa, abaixo da pressão de vapor, ela desprende o oxigênio como se estivesse fervendo, né? E as bolhas ou atingem o rotor, né? Ou a entrada do fluido na bomba. Tá? O mais comum é o rotor, porque ele vai estar, então, aspirando, né, o fluido. Eu falo fluido, mas a gente só pensa em água, mas pode ser qualquer fluido. Aí muda a pressão de vapor, etc. Mas qual é o efeito que, então, a cavitação faz? Olha,
é desastroso. E independe do material, viu? Independe do material. Geralmente, rotor é feito de ferro fundido, mas para fazer produtos químicos, né, há rotores de aço inoxidável. Isso não quer dizer também que, se tiver cavitação, não vai erodir, não vai ter o efeito de abrasão. Vai sim, só que numa quantidade menor. No caso do ferro fundido, aqui é trágico, é trágico. Né? Sem contar que, obviamente, quando cavita, você perde a eficiência do sistema, né? E se isso se prolongar, por exemplo, esse rotor aqui perdeu totalmente a capacidade de elevar a água e de levar vazão. Nesses casos aqui, a gente só escuta a bomba funcionando, né? Mas ela não tem, perdeu a capacidade de transportar fluido, né? Perdeu. E isso aqui também é um rotor fechado, né? Foi fechado. A gente percebe que o material aqui é ferro fundido, ferro fundido, ferro fundido, e o ferro fundido e o aço são os materiais preferidos pelo oxigênio da cavitação, né? Eles atacam bravamente. Bom, tudo bem, tem a cavitação, mas como é que eu meço essa cavitação? Ou melhor, como é que eu identifico se vai ocorrer ou não vai ocorrer a cavitação? Isso, já que é um problema sério, a cavitação tem que saber identificar, né? Bom, há uma expressão do inglês, né, NPSH, Net Positive Suction Head, né, e ela é de uso mundial, né, e ela traduz mais ou menos essa impressão positiva na entrada da bomba, mais uma tradução bem grosseira, tá? E ele é um indicador de se vai cavitar ou não a sucção, né? Vamos ver como é que ele é feito. Bom, eu tenho dois NPSH. Eu tenho um NPSH disponível, que é aquele que faz parte do projeto ou da instalação, né? Então, ele faz parte do projeto, a gente calcula esse NPSH disponível, né? E o outro é o requerido. Requerido, quem requer é a bomba do fabricante. Então, o disponível tem que ser maior 20% do que o requerido da bomba, para não cavitar, né? Então, você faz o projeto, calcula o NPSH, vai num catálogo de bombas, primeiramente a relação altura de elevação e vazão, na família escolhe uma bomba, e aí você vai verificar, primeira coisa, se o NPSH que você tem no seu projeto ou na instalação, se essa bomba atende. Se não atender, você tem que partir para outra. É a primeira coisa que você faz. Então, o disponível é o de projeto ou da instalação existente, né? E o requerido faz parte do equipamento, é do fabricante. De uma maneira geral, né, o NPSH é a energia ou carga específica total na entrada da bomba, na boca de sucção, né, para não ocorrer a cavitação. Pode ser interpretado como a altura de sucção máxima, ou a pressão em coluna, ou a altura livre de sucção. Bombas centrífugas são as mais vulneráveis à cavitação. 80% das motobombas, das bombas, né, elas são centrífugas. Existem outros tipos, existem, né, mas a gente vai tentar até ver, mas depois que eu conversei com o Ives, vai ser difícil.
A gente não vai ter disponibilidade. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não, só nós três mesmo. A pressão na seção de alimentação, na sucção das bombas, é baixa. Normalmente, e nessas condições, existe a possibilidade de ocorrer a cavitação dentro da bomba, especificamente no rotor. Quando ocorre a cavitação, a pressão do líquido, num determinado ponto, é reduzida à pressão de vapor, formando bolhas devido à fervura da água, liberação de oxigênio. Por que está acontecendo isso, hein? O colapso, então, das bolhas com as paredes, com o rotor, né, e até com a carcaça, né, é violento e intermitente. Então, eles escavam mesmo o material interno da bomba, criam ruídos, como se tivesse... Quando a bomba está cavitando, parece que ela está, ao invés de estar transportando água ou um fluido, ela está transportando cascalho, sabe? Aquele barulho de cascalho batendo na sucção, no rotor, como se o rotor tivesse transportando cascalho, pedra, né? Esse é a identificação, então, sonora da cavitação. Sem contar que a cavitação gera uma queda da potência, uma perda de eficiência e um aumento da vibração que pode causar falhas mecânicas na bomba e equipamentos associados. A bomba o motor já é um equipamento que, como ele gira o eixo, ele já está sujeito a grandes vibrações. Por isso, a instalação da base, da carcaça e do motor são fundamentais, porque senão a bomba vibra e desalinha o eixo, aumenta o atrito, complicado. Então, a bomba já tem uma tendência a vibrar. Se cavitar, então, mais complicado ainda. E, em último caso, a cavitação simplesmente inibe todo o bombeamento do fluido. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo. A gente viu aí como é que a gente calcula, então, a altura de elevação, as potências mecânicas, potência elétrica, tal, mas nada disso isso aí só se refere ao recalque. Nada disso vai ter significado se a bomba cavitar. Por isso que eu digo que a sucção é a parte principal de um sistema de transporte, ou sistema de elevação, ou elevatório, né, de fluido. O NPSH, ele depende, então, do diâmetro do rotor, da rotação desse rotor e da rotação específica. Aqui tem o NPSH, aqui é o requerido, aqui é do fabricante, tá? Então, em função da vazão, né, você veja, então, que por uma mesma vazão, 15, vamos pegar 15 aqui, eu tenho NPSH de 2 metros para o rotor de 1,74 milímetros, 174 milímetros, e para a mesma vazão de 15, eu tenho, então, um NPSH de quase 4 metros para o rotor de 145. A bomba é a mesma, o motor é a mesma, mas o NPSH difere por causa do rotor. Bom, vamos ver como é que a gente calcula esse endiabrado aí, essa figura nefasta aí do NPSH. Obviamente, a gente vai calcular o NPSH disponível, aquele do projeto, ou
do existente, né? Porque o requerido já está no catálogo da bomba, já faz parte da bomba, você só vai conferir. Então, o NPSH disponível, o NPSH-D, ou escrito mesmo disponível, ele eu já falei isso aí, né, que ele é o requerido e o disponível. Nós vamos calcular o disponível. Bom, então, o NPSH disponível, ele é a pressão atmosférica na superfície do fluido, vou chamar de água, vai, que a pressão atmosférica depende da altitude e, portanto, ela é tabelada em função da altitude, da altura de sucção, aí sim depende se é afogada ou aspirada, né, a altura, a sucção, depende da pressão de vapor, que a pressão de vapor depende simplesmente da temperatura da água. Puxa vida, por que está acontecendo isso? Meu mouse está ruim aqui. E das perdas, né? Perdas de pressão, né? Ou perda de carga que eu tenho na sucção, devido às conexões, válvula de pé, crivo, curva, flange, reduções, tudo isso aí gera perda de carga. Tá? Então, o LPSH disponível, ele é a pressão atmosférica, mais ou menos a altura de sucção. Então, para afogada é positivo, para aspirada é negativo. Menos a pressão de vapor, que é tabelada também, está aqui, e menos as perdas totais na sucção, distribuídas e localizadas, tá? Na sucção. Então, se num projeto eu tenho poucas possibilidades de alterar o NPSH, né? Num projeto ou numa execução, numa elevatória já pronta, né? Por exemplo, vou substituir a bomba. Eu tenho poucos recursos com o NPSH. O que eu posso... O projeto é difícil, porque isso aqui é tabelado, a altura, a pressão atmosférica é tabelado. A pressão de vapor também é tabelado, em função da temperatura. Isso aqui é a altura que vai do nível da água até o eixo da bomba. Isso aqui a altura é pouca, né? E as perdas, eu vou precisar de tubulação, vou precisar de curva, vou precisar de redução. Então, é muito difícil você reduzir as perdas de pressão na sucção. Nesses casos aí, eu tenho que mudar, então, a bomba, né? A bomba escolhida, para que ela atenda a esse NPSH do projeto. No livro didático de vocês, né, eles não chamam a sucção do jeito que eu expliquei para vocês, né? Para mim, é aspirada ou afogada, né? E a aspirada, eles chamam de bomba de sucção negativa, ou aspirada foi eu que coloquei, ou não afogada. E o HS é negativo. E a bomba de sucção positiva ou afogada, mais HS. Isso é o mesmo exemplo que eu dei lá, tá? Então, está aqui quando um é negativo, quando um é positivo. Então, mais uma vez, o LPSH-D ou disponível é referente à instalação ou projeto. E LPSH-R é do fabricante, que vem lá no catálogo da bomba. Por isso, para equipamentos de médio e grande porte, né, de elevatória, até para alguns pequenos aí, né,
você vai comprar uma bomba, o cara só pergunta para você qual é a altura de elevação e qual é a vazão que você quer transportar. O vendedor raramente conhece esse negócio chamado NPSH. Tem lá no catálogo da bomba, mas ele não sabe. Tá? E você pode colocar tudo a perder, quer dizer, você pode colocar tudo a perder se o NPSH disponível não atender ao catálogo da bomba. Para evitar a cavitação ainda, a gente calcula o NPSH disponível através dessa fórmula aqui e ainda acrescenta 20%. Para você ver quanto é importante o NPSH, que você ainda tenha um coeficiente de segurança de 20%. Então, o NPSH disponível, você multiplica, acrescenta 20%, ou multiplica por 1,2, e isso tem que ser maior ainda que o NPSH requerido. Tá? O que tem no catálogo, né, o requerido, é alguma coisa desse tipo, assim, uma curva desse tipo aqui, ó. Tá? Então, ela indica para as vazões aqui, que isso é ensaiado, né, na bomba, para as vazões, na realidade, ela indica o NPSH requerido, né? Então, abaixo dessa linha, abaixo dessa linha aqui, eu tenho, então, a cavitação. A bomba cavita, para valores menores do que dessa curva aí, né? Essa curva em azul. Para valores maiores, ela não cavita, mas por medida de segurança, você acrescenta ainda 20% no seu cálculo para, então, evitar, então, a cavitação, de tão séria que ela é, esse assunto aí. Bom, a gente mostrou, então, na fórmula que eu tenho pouca coisa para mudar de uma instalação para uma determinada bomba, né? O que eu posso fazer para mudar essa... bom, a primeira coisa é que se não bater o LPSH 20%, pode trocar de bomba, né? Vai escolher uma outra bomba. Mas, digamos que essa elevatória aí seja existente. O que você pode fazer para melhorar o NPSH disponível? Pouca coisa, muito pouca coisa. Quando a instalação apresenta NPSH disponível insuficiente para uma bomba ótima, deve-se, então, olha só o que você pode fazer. Elevar o nível do tanque inferior ou poço. Subir o nível do reservatório. Aí você fica com a altura de sucção. Tá vida. Altura de sucção, então, menor. Abaixar a bomba, para também ter altura de sucção menor. Perda de carga também. Reduzir as perdas na sucção. Se você encheu lá de conexões, válvulas, etc., alguma coisa você pode tirar, mas geralmente é insuficiente. Ou, o pior de tudo, né? Reduzir as perdas, principalmente se for um sistema existente, você não consegue fazer muita coisa. Resfriar o líquido. Porque a pressão de vapor é função, então, da temperatura do fluido. Se você resfria, a pressão de vapor cai, né? Mas tudo isso daqui são possibilidades, mas elas são possibilidades remotas de eu interferir. O que tem que fazer mesmo é trocar a bomba. Pegar uma bomba, por exemplo, se ele for insuficiente, se o NPSH requerido estiver abaixo, ou mesmo em cima dessa linha aqui, não atender os 20%, né? Vai cavitar. Tá? Então, o que você tem que fazer é escolher uma outra bomba cujo seu NPSH disponível
esteja 20% acima do requerido. Só assim você evita a cavitação. Falamos, então, dessa fórmula para calcular o NPSH disponível, mas tem outro jeito, né? O método alternativo, pouco usado, muito pouco usado, né? Mas esse caso é para estimar o NPSH requerido, não é o disponível, que é o coeficiente de Thoma. O coeficiente de Thoma, ele leva em conta, então, o NPSH requerido da bomba, né, dividido pela altura manométrica, a altura de elevação mais as perdas de carga. Né? E essa divisão aqui dá o coeficiente, então, de Thoma. Então, o NPSH requerido, provável, em função da altura manométrica, ele é, então, a função principalmente da velocidade específica do rotor. Então, o NPSH requerido, possível, ele é, então, coeficiente de Thoma, que está aqui, ó, vezes a altura manométrica. E aqui está as velocidades específicas. Né? Essas velocidades específicas aqui, elas estão na faixa da bomba centrífuga. Tá? Inclusive, de onde eu peguei isso daqui, a nomenclatura é diferente. A velocidade específica na nossa disciplina é ômega S. Aqui está como NS. Aliás, eta S, né? Letra grega. Mas isso daqui vale, então, para estimar o requerido. Tá? Mas o que a gente usa é esse aqui. Bom, esse aqui é um exercício proposto, né? Então, foi dada aí de uma determinada bomba para um rotor de 219, tá? O NPSH, a altura de elevação, função da vazão, tá? A eficiência, e só não estou vendo a potência aqui, mas tudo bem. Então, é o exercício do começo da nossa disciplina, tá? E ele pede, então, para a gente fazer uma análise disso daqui do NPSH, se isso aí vai cavitar ou não vai. Ele falou aqui em comprimento equivalente. Né? Comprimento equivalente. Ele diz que é 1 e 1,6. Aliás, esqueci. No livro didático de vocês está errado, está 310. Né? Não existe esse valor de comprimento equivalente. Não sei onde ele inventou isso aqui. Aqui, ó, 630. Tá? Não existe isso. Comprimento equivalente de 600, nem de 30 existe. Então, eu modifiquei o certo. Tá? Uma válvula de cera e uma curva. Né? Então, o comprimento equivalente que sai dessa tabela aqui, ó, para 4 polegadas, válvula era globo, né? Esfera. 1, tá? E a curva de 90 para o joelho, não lembro, né? 1,6. Tá? Aqui, ó, para 4, uma curva de 90, 1,6 aqui, 4 polegadas. Tá? Então, nós temos, então, os comprimentos equivalentes na sucção. Temos a temperatura, temos o diâmetro do rotor. Tá? E precisamos fazer uma análise disso daí. Bom,
Então, aqui são os dados, né? O diâmetro da sucção, 4 polegadas, que dá 10 centímetros. O comprimento dessa tubulação aqui, de 4 polegadas, 20 metros. Puxa, geralmente é bem menos do que isso. A altura de sucção, 2 metros. O diâmetro do rotor, 219 milímetros, que dá 0,219 metros. A vazão foi dada de 85 metros cúbicos por hora. A temperatura do fluido, da água, no caso, aí, 20 graus Celsius. A massa específica da água a gente já sabe. O G a gente geralmente já sabe. E a gente consegue calcular, então, se a gente tem o diâmetro da sucção, sabe calcular a área desse diâmetro aqui, e tem a vazão, a gente consegue calcular, então, qual é a velocidade de deslocamento do fluido na sucção. Como que a gente faz isso? Bom, vazão em volume é igual a velocidade vezes a área. Portanto, a velocidade é a vazão em metros cúbicos por segundo, dividido pela área em metro quadrado. Fazendo essas contas aí, a velocidade é de 3 metros por segundo. Bom, vamos ver o que eu tenho. Tenho que achar o NPSH disponível. Vamos ver o que eu tenho. Bom, a pressão atmosférica depende da altitude. E eu consigo pegar aqui pela tabela. A altura de sucção eu tenho. Tá? E como ela é aspirada, é positiva, é mais a 2 metros. A pressão de vapor depende da temperatura da água. Foi dito que a temperatura da água é 20 graus Celsius. Portanto, eu também tenho a pressão de vapor, 0,239 metros. E falta, então, calcular a perda de pressão, perda de carga na sucção. Bom, vamos ver o que eu tenho, então, aqui. Eu considerei, então, uma altitude aqui de São Paulo, média de 750 metros, para a gente fazer conta, né? Então, vamos substituir o que eu tenho. Para altitude de 750 metros, eu tenho, então, que a pressão atmosférica é de 9,35 metros. A altura de sucção foi dada, ela é, então, de menos de 2 metros. E a pressão de vapor para 20 graus é 0,239. Falta eu calcular as perdas totais. Como é que eu calculo as perdas totais aí? Vocês já devem ter feito muitas vezes isso daí. Pelo menos em fenômenos de transporte, que eu também ministro, eu ensino bem isso daí, porque é o resto da vida. A gente começa calculando o número de Reynolds, que é a massa específica da água, se for água, a velocidade que a gente calculou, o diâmetro, que é de 4 polegadas, 10 centímetros, e a viscosidade cinemática da água, que é 10 a menos 3. Bom, fazendo essas contas aí, deu um Reynolds de 29.940. E o livro didático pede para calcular um negócio chamado fator de atrito, por essa fórmula aqui, ó. Que a fórmula está no livro didático de vocês. Onde que eu coloquei? Bom, o fator de atrito é uma constante vezes o número de Reynolds elevado a menos 0,25. Está aqui, ó. Fator de atrito é igual a 0,316 vezes o número de Reynolds elevado a menos 0,25. Tá? Então, calculei o número de Reynolds, eu tenho tudo, calculei a velocidade para usar aquele número de Reynolds e calculei o fator de atrito. Bom, aí ficou fácil, né? Porque a perda total na sucção é o fator de atrito que multiplica a soma do comprimento real da sucção mais o comprimento equivalente. Eu tenho os dois, ó. Comprimento real
20 metros e o equivalente 2,6. A velocidade eu tenho 3 metros, o diâmetro eu tenho 0,1, então vou substituir. Eu achei o fator de atrito de aproximadamente 0,02. Então, vai ser 0,02, que a soma do comprimento real, 2 metros, mais o virtual, ou equivalente, que é 2,6, da curva e da válvula esfera, né? Vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, dividido mais uma vez por 9,81. Então, essa perda aqui é 0,42. Pois bem, agora é só fazer a continha, né? O NPSH eu tenho tudo aqui. O NPSH disponível desse sistema aqui, com essas características, é de 6,7 metros. 6,7 metros. E aí, esse gráfico foi fornecido, né? Não esquecer, então, que para eu verificar nesse gráfico, eu tenho que pegar o NPSH disponível, que eu acabei de calcular, e multiplicar por 1,2, ou seja, 20% acima. Então, é 6,7 vezes 1,2, tá? Tem que ser maior que o NPSH requerido, no caso aqui, para vazão de 85, tá? Que é o dado, né? Então, para vazão de 85, o NPSH requerido, ou seja, do equipamento, do fornecedor, da bomba, aqui está marcando como 3, vai 3,25, vai 3,20 metros. E eu precisaria, então, ter 8. Então, conclusão, esse sistema aí, apresentado aqui, ele vai cavitar. E ele pergunta se vai cavitar e pergunta o que se pode fazer. Nesse caso aqui, não dá para fazer nada. Não dá para você mudar a pressão. Você não pode pegar esse projeto e levar para um ponto mais baixo, né? Não dá para você fazer isso, né? Então, você não pode mudar isso. A altura de sucção, você pode mudar muito pouco, né? Pode mudar muito pouco. E a pressão de vapor é função da temperatura da água, você não consegue mudar. E as perdas também é muito difícil você mudar. As conexões que você coloca são mínimas, e aqui são mínimas, só tem uma válvula borboleta e uma curva. Não dá para você tirar nenhuma das duas. Então, você não pode fazer muita coisa. O que você pode fazer é trocar a bomba, tá? Pegar uma outra bomba que para 85 metros cúbicos por hora, você tem um NPSH em torno de 8 metros. Beleza? Então, já vimos, então, a questão do NPSH. Bom, no livro didático de vocês, ele fez a continha, né? Ele foi variando a vazão, né? E aí, obviamente, altera a velocidade. Então, se eu altero a velocidade, a vazão, eu altero a velocidade também. Vou alterar o número de relos, né? Vai dar um fator de atrito diferente, né? Vou ter uma perda diferente. E ele fez uma tabelinha assim, com vazão, né, de 0 a 100, o 85 estaria aqui, a velocidade, tá? 85 para mim deu 3 metros aqui, né? Tá aqui por aqui. E o número de renos, ele foi calculando o número de renos. O fator de atrito, ele vai sendo alterado também. E vou ter, então, o NPSH disponível, que é o do sistema. Tá? Ele calculou isso daqui e depois plotou. Plotou, então, o NPSH, tá? Isso aqui é fornecido pelo fornecedor, tá? Esse aqui é o NPSH
requerido e esse aqui é o disponível. Tá? Quando faz esse casamento aqui, a gente percebe que, em termos de vazão, quando passar da vazão de 83 metros cúbicos por hora, vai cavitar. Na realidade, devia ser um pouquinho mais, porque tem que dar uma segurança aqui. Mas isso aqui é só para mostrar, então, a partir de qual vazão vai cavitar. Isso é uma pergunta também do exercício proposto. Então, o NPSH disponível, que é esse aqui, ó, da instalação, diminui com o aumento da vazão. O NPSH requerido aumenta com o aumento da vazão. Então, aonde cruzar aqui significa o ponto em que esse sistema aqui vai começar a cavitar. Tá? E isso aqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo, tá? Só um exemplo. Bom. E ele propõe mais um exercício ainda. Você é responsável pela operação de captação de água que abastece um processo de lavagem de minério. A água é captada em um lago e é elevada até a planta de lavagem por meio de uma bomba centrífuga. No período de estiagem, o nível do lago diminui e, entre outros problemas, pode ocorrer a cavitação na bomba. Sim, o nível diminui, você aumenta, então, a altura de sucção, tá? E o NPSH requerido sofre alteração. Sabe-se que durante a operação normal de captação, o desnível entre a sucção da bomba e a superfície do reservatório é 1 metro. HS é igual a 1 metro. Aqui. A vazão de processo deve ser mantida em 60 metros cúbicos por hora, essa vazão. Para a boa eficiência da lavagem do minério. Nessa vazão, a bomba requer um NPSH de 2,5 metros. A bomba, né? Sabe-se também que a tubulação de sucção possui um diâmetro interno de 3 polegadas, um comprimento linear de 18 metros, além de singularidades tais como válvulas, curvas, uniões, que somam um comprimento equivalente de 16 metros. Considerando uma margem de segurança de 10%, não, ou seja, multiplicar por 1,1, em relação ao NPSH requerido, analise qual a maior variação de nível permitida no lago sem que ocorra a cavitação da bomba. Considere a temperatura de operação da água de 30 graus Celsius. Então, foi dado, então, a altura de sucção, 1 metro, a vazão, 60 metros cúbicos por hora, o NPSH requerido, 2,5 metros, o diâmetro de sucção são 3 polegadas, né, dá 0,075 metros, o comprimento de tubo, 18 metros, comprimento equivalente das conexões em forma de tubo, 16 metros, e a temperatura da água, 30 graus Celsius. Bom, então estão aqui os dados, né? E tenho que calcular o NPSH desse sistema aqui, tem que calcular o NPSH desse sistema, e o que eu tenho, né? Tá. Então, essa aqui é a pressão atmosférica em termos de pressão, tá? 101,3 kPa, 101,300 Pascal, né? Se eu dividir a pressão em Pascal por gama ou massa específica vezes G, eu transformo isso aqui em coluna, tá? Então, ele pediu para admitir a pressão atmosférica. Então, eu consigo calcular qual é a pressão atmosférica em termos de coluna de pressão, dividindo a pressão em Pascal
por massa específica vezes o G. A altura de sucção foi dada, 1, né? Entra na fórmula aqui. A pressão de vapor foi dada também 0,425 para 30 graus. Eu só não sei se está certa. 30 graus, 0,433, está na minha tabela, mas o livro didático de vocês está 0,425. Tudo bem. E a perda de pressão ou carga na sucção. Para eu calcular essa perda aqui, como no exercício anterior, eu tenho que calcular o fator de atrito e a velocidade, né? Porque a velocidade entra aqui. A velocidade é a vazão dividida pela área. Deu 3,65 metros. Ai. E para calcular o fator de atrito, é essa fórmula aqui, que entra aqui, esse F aqui. Tem que calcular o número de Reynolds, então. O Reynolds vai, a velocidade, a massa específica, 998, vezes a velocidade, 3,65, vezes o diâmetro, que é, então, 3 polegadas. 0,0762, considerando, então, cada polegada de 0,0254 metros, né? E isso aqui é, então, a viscosidade dinâmica, que é tabelado também. Fazendo essa conta, o número de Reynolds deu 277.573. Aplicando nessa fórmula aqui, então, eu vou calcular o fator de atrito. A constante vezes o número de Reynolds elevado a menos 0,25, deu, então, um fator de atrito de 0,014. Agora eu já consigo calcular, então, a perda, porque a perda leva em conta, então, o fator de atrito. Já calculei o fator de atrito. Então, a perda é o fator de atrito, a soma do comprimento real mais o comprimento equivalente, dividido pelo diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2G. Se eu não errei na conta, isso aqui dá 4,25. Então, o NPSH disponível, o que faltava era só a perda, tá? 4,25. Isso quer dizer, então, que o NPSH disponível é 4,24. Tá? E bom, o que eu tenho que fazer agora? Bom, ainda para usar o NPSH disponível com 10%, seria, então, 4,24 vezes 1,1. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente já pode comparar, porque foi dado, né, o NPSH requerido. O NPSH requerido é 2,5. Eu estou com 4,24. Isso significa que não vai cavitar. O NPSH requerido é maior do que o NPSH, aliás, o NPSH disponível é maior que o NPSH requerido, que é o da bomba, 2,5. Então, não vai cavitar, mesmo com os 10% aqui. Tá? E, depois de tanta fala aí, tentar mostrar que no sistema elevatório a cavitação é os cálculos de potência, elevação, perda de carga, tudo isso aí, potência mecânica, potência elétrica, tudo bem, curva característica, etc., mas nada disso é suficiente se não tiver o LPSH disponível adequado. Né?
Então, vamos responder as nossas 3 questões aqui. Vocês podem me ajudar? Não sei se vocês estão em 3 ainda, deixa eu ver. A Brena entrou. Tô aqui. Oi, Brena, tudo bem? Tudo bem, professor? Vamos nessa, então. Vamos responder as 3 questõezinhas aí, e depois a gente só se vê a semana que vem, tá? A questão 3.1, então. A cavitação é um problema operacional que pode ser observado em máquinas de fluxo. A ocorrência contínua da cavitação pode causar danos estruturais na máquina, além de prejudicar seu desempenho. Sobre a cavitação de máquinas de fluxo, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação: a cavitação ocorre devido à redução da pressão abaixo da pressão de vapor. Quando isso acontece, parte do líquido vaporiza e bolhas são formadas. Ao atingir as regiões de maior pressão, essas bolhas sofrem colapso, provocando ondas de choque que podem causar erosão na máquina. Certo ou errado? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Vamos ver a segunda, então. Mas como assim? É que eu não cheguei no começo da aula, que eu estava ocupada, mas Que cavitação, essa parte assim, provocando ondas de choque não, que podem causar erosão. mas Eu acho que eu entendi agora. erosão ou abrasão, Uhum. ou colapso, tem o mesmo significado aí, né? Mas, de qualquer forma, cavitação é quando a água atinge a pressão menor que a de pressão de vapor, e, nesse caso, aí a água ferve, né? Quando atinge a pressão menor que a de vapor. E ela libera o oxigênio, que é o oxigênio que vai colapsar com as paredes, aí com o rotor, que vai criar essa abrasão. A frase está certa, sim. Tá? Beleza aí? Beleza, professor. Vamos na segunda aí. A cavitação ocorre quando a pressão de sucção do equipamento é menor que a pressão atmosférica, provocando entrada de ar na máquina. Certo ou errado? Está errado, está errado. Ela fica abaixo, não da pressão atmosférica, da pressão de vapor. Tá certo? A questão está errada, mas está certo o seu raciocínio. Tá bom. A terceira afirmação. O NPSH requerido representa a quantidade mínima de energia que deve existir na sucção da máquina para que não ocorra a cavitação. É exatamente essa a definição de NPSH requerido. Essa também está certa. E a quarta afirmação. O NPSH disponível é uma característica da máquina de fluxo, óbvio, sendo um parâmetro obtido por meio de testes experimentais. Não, quem é opa, deu uma engasgada aqui. Quem quantifica, então, o NPSH disponível é o fabricante, né? Ele que faz o ensaio. Então, esse é o requerido. A quarta está errada. Tá? Quem faz NPSH obtido por meio de testes experimentais é o requerido, não é o disponível. Está errada a quarta. A quinta. Para que não ocorra cavitação, o NPSH disponível na descarga de uma bomba deve ser maior que o NPSH requerido pelo equipamento. Na descarga... Está errado, né, professor? Está errado, né? Na descarga é lá em cima, né? Devia ser na entrada, né?
Tá certo? Qual alternativa sobrou, então, aí? A C, não é? 1 e 3 apenas, não é? É. Perfeito, perfeito, perfeito. Só... E a cavitação, a segunda questão. A cavitação em bombas centrífugas acontece quando a pressão é reduzida localmente abaixo da pressão de saturação do fluido, né? O parâmetro de projeto utilizado para verificar a ocorrência de cavitação é o NPSH. No caso aí, o disponível, que quantifica a energia mínima que deve existir na sucção da bomba para que o fluido não mude de fase, ou seja, não ferva, porque aí cavita. Quando o NPSH disponível em uma instalação com bomba afogada é insuficiente para evitar a cavitação, esse parâmetro pode ser aumentado. Qual é a alternativa que está certa aí? Reduzir o diâmetro da tubulação de sucção e a submergência da bomba. Não tem nada a ver, né? Está errado. Está errada. Porque se você reduz o diâmetro, você aumenta a velocidade, tá certo? Você aí aumenta a perda de carga. Uma parcela importante é exatamente a perda de carga. Então, não é assim. B, aumentando o diâmetro da tubulação de sucção e reduzindo a submergência da bomba. Bom, oi? A submergência não tem nada a ver com isso, porque você pega a pressão para o NPSH disponível, você pega a pressão na superfície da água. Tá? Então, não tem nada a ver com a submergência. A submergência seria a entrada da sucção dentro da água, tá? E a C, reduzindo o diâmetro da tubulação de sucção e aumentando a submergência. Como eu já disse, submergência não tem nada a ver, né? Não está na... Vou mostrar aqui, ó. A fórmula aqui, ó. Não tem isso aqui, submergência. Então, aumentando ou diminuindo a submergência não interfere na cavitação. B, aumentando o diâmetro da tubulação de sucção e a submergência da bomba. Bom, a submergência da bomba, tanto faz, né? Não é ela que vai alterar. Então, mas aumentando o diâmetro da tubulação, sim, porque você reduz a velocidade, diminui a perda de carga. Então, essa parece a mais correta, D. Vamos ver aí. Aumentando a submergência da bomba e a perda de carga. Aumentar a perda de carga, não, tem que diminuir. Então, a D é a que está menos errada, vamos dizer assim, tá? Que é realmente aumentando o diâmetro da tubulação, você diminui a velocidade e diminui a perda de carga. O ΔHT lá. Esse ΔHT aqui. Esse aqui. Por quê? Porque ele é função da velocidade, né? Ele é função da velocidade. Se você aumenta o diâmetro, você reduz a perda de carga. Tá? Reduz isso daqui. Então, a alternativa que nós escolhemos, a D? Alternativa D. Muito bem. E para terminar, vocês lembram o gráfico que eu mostrei para você? Que esse daqui é o NPSH disponível, esse aqui é o NPSH requerido, né?
E esse aqui é o ponto, a partir desse ponto aqui, com essa vazão aqui, Q0, começa a cavitar. Para vazões menores, não cavita. Bom, a figura a seguir apresenta as curvas de NPSH em função da vazão de operação de um sistema de bombeamento. Esse tipo de curva é utilizado no projeto de sistemas hidráulicos com o objetivo de evitar a ocorrência do fenômeno de cavitação nas bombas centrífugas. As curvas A e B representam no texto base, respectivamente, curva A, NPSH requerido, curva NPSH requerido, curva, então, na ordem aqui, curva A, NPSH requerido, tá certo, o A, e curva NPSH disponível, tá certo, sendo Q0 a máxima vazão de operação sem cavitação. Tá certo. Tá certo. Isso aqui é a máxima vazão sem cavitar. A partir dela, começa a cavitar. A B, curva de NPSH requerido e disponível, sendo o Q0 aqui a vazão mínima de operação sem cavitação. Não, é a máxima. A vazão vai crescendo no sentido aqui da abscissa. C, curva de NPSH disponível, A disponível, está errado. D, curva de NPSH disponível, A, não, A é o requerido. E, curva de NPSH requerido. B, curva de NPSH disponível, sendo Q0 a vazão de operação do sistema. Não, não é a vazão de operação do sistema. É a vazão a partir da qual cavita. Então, é a alternativa A. Todos concordam aí? Sim. Sim. Se isso aqui são as curvas, isso aqui a partir daqui vai ocorrer cavitação, e essa aqui é o NPSH disponível no seu projeto ou existente, né? Onde cruzar esse com esse aqui, isso aqui de uma determinada bomba, né? Então, essa aqui é a vazão máxima, a partir da qual, dessa vazão vai começar a ter cavitação. Porque o NPSH disponível fica menor que o NPSH requerido. Bem? E vou parar a gravação.